Boa noite! Mais uma noite especial. Hoje teremos uma convidada, uma querida, que na outra live, na quarta passada, já se disponibilizou, aceitou o convite de estar aqui conosco. Vamos aguardar todos chegarem. Vamos mandando aviãozinho. Nossa querida Karina já chegou. Boa noite. Como a gratidão pode influenciar a nossa energia. Estou aqui acompanhando os outros locais, acompanhando todo mundo, mandando aviãozinhos. Oi, Cá. Olá, boa noite. Tudo bem por aí? Tudo está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês me escutam bem? Tranquilo. Vamos aguardar todo mundo entrar. A Andréia está chegando. Boa noite a todos que já nos conhecem. Essa Karina, uma querida amiga nossa, colaboradora. Aos que estão aqui por intermédio da Karina, sejam todos muito bem-vindos. Trazemos todas as quartas-feiras conteúdos que normalmente a gente tem alguns convites, algumas solicitações no particular. Cá, para começar, você não quer se apresentar, por favor? Claro. Então, eu me chamo Karina, eu sou terapeuta integrativa, já estou nessa área há mais ou menos 7 anos. Estou completando aí meu setênio, né? E venho trabalhando ao longo desse tempo com equilíbrio energético, na verdade. Então, as técnicas que eu trabalho têm o objetivo maior, na verdade, da busca do propósito de vida e da manifestação desse propósito também. Então, a partir disso, a gente traz um equilíbrio energético para o campo, de várias técnicas diferentes, para que você consiga se centrar e realizar o propósito que você veio aqui para realizar. Então, a minha grande especialidade hoje é trabalhar com o propósito de vida, descoberta e a manifestação desse propósito. Então, não só com as técnicas, mas até com formações, com cursos na área terapêutica, mas o carro-chefe hoje realmente é essa descoberta do propósito e seguir com ele, fazer um caminho da manifestação desse propósito de vida. E para isso a gente precisa muito reequilibrar a nossa energia, né? O nosso campo energético, na verdade, que é uma estrutura muito, eu vou chamar de complexa, porque a gente não vê, né? Diferente da anatomia física, né? Fisiológica, a energética a gente não enxerga, não palpa por enquanto. Algumas pessoas já têm essa habilidade, né, de enxergar, de sentir muitas vezes, mas ainda é bastante complexo da nossa mente, né, que está saindo um pouco da linearidade para ir para a multidimensionalidade. Então, são várias questões que a gente traz no campo, até puxando o gancho da Andréia. Boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ela que trabalha no modelo sistêmico sabe dizer muito mais do que eu a respeito de todas essas características que a gente traz, né, dos nossos ancestrais, das nossas próprias questões, dos nossos padrões, e também faz um caminho, né, de alinhamento dessa ancestralidade, dessa ancestralidade que a gente muitas vezes faz, que ajuda a reequilibrar o seu momento atual, quebrando esses padrões através também do campo morfogenético da parte sistêmica. Né? Então, eu agradeço muito esse convite de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, gratidão enorme por fazer parte aqui desse processo com vocês, estar com vocês nessa live. Eu venho acompanhando vocês também, já tem um tempo, né? Acabei me conectando com o Júlio e com a Andréia primeiro, e já estão aí também numa caminhada firme e forte. As outras duas eu ainda não conheço direito, mas eu estou achando que já a gente se encontra de uma outra forma também, né? Com certeza. É bem interessante a sua fala quando você disse que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender as terapias quando não são palpáveis. Porque o que não é visto, as pessoas tendem a ter maior dificuldade de até acreditar, nem só aceitar. Porque às vezes a pessoa sente a melhora, sente a diferença no fisiológico, no campo energético, de modo geral. Só que as pessoas falam, mas como que isso pode acontecer? Isso não é normal? Tem alguma coisa estranha. E, na verdade, não tem nada de estranho. Como a gente sempre fala aqui nas lives, somos feitos de vibração, de onda, e tudo vai reverberando para quem está perto de nós.
Exatamente. É bastante interessante isso, porque a coisa do acreditar, né? Se a gente parte do princípio que tudo é vibração, fica até que hoje, para mim, já é até estranho não conseguir conectar isso mais. Né? Eu não consigo mais não olhar por esse lado, não olhar por esse aspecto, né? Que tudo começa da sua própria vibração. Tudo começa das situações que você passou, dos padrões que você tem, de onde você parte, na verdade. E é vibração também. Tudo é frequência vibratória. E a gente vai se conectando com várias frequências diferentes a todo momento. Né? Uma decisão que você toma de tomar um caminho diferente para ir para o trabalho ou para voltar para casa pode ter sido uma mudança gigante e que a gente não sabe, não viu. Mas, na verdade, a gente se conectou com uma frequência que fez uma diferença, fez uma mudança. Aí, ó, Karina, nossa querida, né? Júlio. Pode continuar conectando com a frequência, com a mudança. Eu estava ouvindo, só não estava aparecendo. É isso aí. Continua, Cá. Gratidão também, né? Não tive a oportunidade de falar, mas assim, agradecê-la porque prontamente fizemos o convite e ela super topou, né, de estar conosco. Esse posicionamento, né, colocar a nossa voz, a nossa palavra no mundo, desse ir além, não é? Porque você tem propriedade para dizer para o nosso público aqui essa questão deste movimento. E isso vai muito além do acreditar, como você disse, né? Então tem uma frequência, tem a vibração, mas cada vez mais nós estamos num caminho para o sentir. E é um caminho sem volta, não é, Karina? E conta pra gente, para todo mundo que está assistindo aqui a live, quem está chegando, quem vai assistir depois, a questão dessa anatomia energética, sobre tudo isso, que a gente, tem chão aqui para conversar, né? A gente até falou que 1 hora de live podia ser pouco, né? A gente fala bastante, mas não gosta também, né? Quem não gosta de falar? Mas a parte da anatomia energética, na verdade, né, como eu tinha falado, ela é bastante complexa para entendimento linear. A gente precisa abrir bastante o nosso campo de visão, olhar muito mais longe, né? E ver que nós somos compostos não só das nossas células aqui, da nossa fisiologia, mas que, inclusive, cada uma das nossas células gera uma frequência vibratória. Nós geramos um campo eletromagnético, assim como o nosso planeta gera um campo eletromagnético. A gente já sabe, né, através da física, como que funciona o campo magnético do planeta. Nós somos estamos encarnados aqui através desse magnetismo e dessa eletricidade. É a forma que a gente consegue manter aqui esse corpo físico ancorado nesse planeta e poder chamar de vivo, né, que a gente chama de vivo. Mas até o viver tem uma outra conotação quando a gente olha pela estrutura energética. Então, além do que a gente chama de campo eletromagnético, são várias outras partes que nos compõem. Então, a gente tem o sistema do mercado, que aí também é um assunto para outro momento, mas faz parte do nosso campo. A gente tem o que muitas pessoas chamam de aura, perispírito, alguns até, muita gente trabalha com aurímetro, com a medição de campo também. Mas a gente tem uma parte dessa estrutura da anatomia energética, que já é familiar, inclusive, para André e para o Júlio, que eles já fizeram o workshop da malha de calibração, que é a malha de calibração universal. Que, na verdade, é o centro desse campo eletromagnético. Ela está no nosso centro, está ao nosso redor, dentro e fora de nós. Então, é uma estrutura, tem várias partes, né? A gente tem as fibras de luz, a gente tem os núcleos do infinito, mas, basicamente, funciona como o nosso sistema circulatório fisiológico. Só que, em vez de circular sangue, circula energia. Então, toda a informação que nós temos nas nossas células, ela gera uma frequência, ela gera um quantum de energia que circula por essa malha, por esse outro campo dentro do campo. Então, são várias partes, vou chamar de pequena, mas sem querer dimensionar, porque não dá para a gente dimensionar. Mas se a gente for olhar esse estudo, por exemplo, da malha de calibração, esse centro, né, de transporte de informação energética, ele fica mais ou menos 60 centímetros ao nosso redor, acima e abaixo. Então, está muito próximo. E o que a gente fala muitas vezes é como é que você sente, como é que você sabe. O exemplo mais
acho que o mais lúdico que a gente tem é um abraço. Você vai saber como a outra pessoa está se sentindo ou como você se sente na presença da outra pessoa quando encontra campo com campo. Quando você está nesse processo de malha com malha, você percebe até porque existe um processo de calibração, igual um pneu de carro, que a gente vai lá e enxerga uma quantidade de ar para que ele fique rodando. A gente tem na parte da energia. Então, se você tem a sua malha de calibração, ela está calibrada para você, está no seu centramento, liberando memórias do passado, alimentando potenciais futuros, equilibrando esse dar e receber nesse momento presente, você consegue, passa a não absorver mais, por exemplo, a energia dos ambientes. E a gente tem até escuta muitas pessoas falarem, nossa, mas eu sou esponja, onde eu vou eu capto energia, eu pego, eu fico igual e tal. E para que isso, essa interferência externa diminua, a gente precisa estar no nosso centramento, no nosso eixo. Então, quanto mais a gente trabalha essa estrutura da anatomia energética, né, principalmente essa malha de calibração, menos a gente recebe essas interferências externas. A gente se abre para novas frequências. E até trazendo aqui para o tema da live, né, da gratidão, como ela afeta essa anatomia energética, a gratidão é uma frequência extremamente elevada. Então, ela tem uma frequência vibratória muito alta. Ela vai ajudar a liberar memórias, ela vai ajudar a diminuir essa densidade, porque às vezes a gente está reclamando, está naquele loop de nossa, não está dando nada certo, e ó céus, ó vida, ó azar. Quando a gente fica nesse loop da reclamação, por exemplo, a gente não consegue entrar em contato com a frequência da gratidão, porque não são frequências ressoantes. Quando a gente reclama, não gosta, não quer, e fica naquele movimento de meu Deus, e agora? A gente acaba não vendo os desafios como oportunidades. A gente sabe que não é a todo momento que nosso está sempre numa frequência super elevada, mas a gente pode fazer a nossa própria manutenção. E a frequência da gratidão é maravilhosa para isso. Porque quando você entra no processo da gratidão, você automaticamente começa a deixar de gastar energia com coisas que não são condizentes com o que você quer ou o que você gostaria e passa a vibrar uma frequência mais alta. Automaticamente, todo esse sistema também vai elevando a sua frequência. Então, quando a gente fala de quebrar um padrão dentro do campo, é um padrão energético, basicamente. Porque a energia, a informação gera uma energia, a energia é informação, e por aí vai. Então, quando a gente libera algumas informações, deixa de gastar a sua energia com coisas que não são condizentes com você e nem com o que você quer, você passa a se conectar com coisas diferentes. E aí você vai fazendo essas quebras de padrões dentro do campo. Acaba sendo um movimento automático, até que faz muito parte do nosso próprio processo de manutenção. As técnicas estão aí, ajudam a gente a entrar em contato com a frequência em si, mas a gente tem os 50% da caminhada que é nossa, que é uma mudança de hábito. E nem sempre uma mudança de hábito é tão simples. Né? Não é confortável. Não é confortável, porque vai fazer com que o seu corpo físico, inclusive, demande de mais energia fisiológica, né? De mais ATP do seu corpo. Porque você vai fazer novos caminhos neurais nele. Então, muitas vezes, até, se não me engano, tem várias pesquisas que falam que é muito mais fácil, por exemplo, para o nosso corpo fisiológico, manter algumas ligações antigas, porque gasta menos energia. Então, para quebrar um hábito, quebrar um padrão, para fazer um processo de mudança, demanda de um esforço, demanda de uma energia. E aí precisa, além disso, mantê-la. Aí é a prática, o exercício da prática no dia a dia. Esse que é o... Desculpa, André, pode falar. Posso falar? Que todo mundo quer falar, né? Pode, André. Karina já está acostumada com a gente. Viver realmente o seu propósito, dando conta de todo o processo, né? Então, pelo que eu entendi que você trouxe para a gente de orientação, de reflexão, é que isso precisa ser uma prática diária, porque, como você disse, romper padrões, sejam seus, sejam da sua ancestralidade, olhando de uma maneira sistêmica, requer esforço, mas sim, vale muito a pena, não é, Karina? Sou suspeita, muito suspeita para falar. Eu sempre falo que eu sou suspeita, porque quando
você entra nessa área terapêutica e é um mundo novo que se abre. Então a gente passa a enxergar, até às vezes a gente passa meio poiana, fala, nossa, mas você tem que enxergar tudo que é melhor, o que é mais assim, e tirar a oportunidade do lugar do desafio. Sim. Não é tão simples, porque é uma mudança de hábito. O nosso corpo já está acostumado, o nosso mental está muito acostumado a manter, né, o mesmo padrão. Então, é um esforço nosso, sim. É a nossa parte da caminhada. Como você disse, é um interessante. Gente, está prestando atenção no que a Karina está falando? É muito conteúdo importante. A gente não pode perder, né? E o quanto esse mental, às vezes a gente. Lembra que eu disse? Nós precisamos nos permitir a sentir, precisa deste equilíbrio, né? Entre a racionalidade, o sentimento, sempre olhando para o seu propósito. Mas, Karina, conta mais pra gente sobre essa malha. Quando a gente fez o workshop, né, a formação, é tão interessante como essa frequência, essa malha, ela reverbera na sua vida o seu passado, o seu presente, o seu futuro, muito além do que apenas elevar essa frequência para olhar ou romper um padrão, é muito complexo, não é? Porque tem, na verdade, esse trabalho energético, né, especialmente da EMF, que trabalha a calibração da malha, vai fazer um trabalho muito no modelo inconsciente, porque a gente alimenta vários padrões, várias questões no modelo inconsciente, sem saber que a gente tem aquele determinado padrão no campo e que aquilo está reverberando nas suas decisões no dia a dia, no seu comportamento do dia a dia. A gente traz muito isso no nosso DNA, inclusive. Então, quando a gente faz essa calibração da malha, as primeiras 4 fases, inclusive, da EMF, elas trabalham de um modelo generalizado. Né? A primeira, especialmente, que é a conversa do mental e do coração, né? A razão e a emoção que a gente fala. A fase 2 vai trabalhar com a desconexão energética, né? Vai diminuir essa frequência que você alimenta de eventos passados que não te servem mais, também no modelo inconsciente. Na fase 3, traz o equilíbrio, né? Você para o centro, na verdade, o seu centramento, equilibrando também a sua habilidade de dar e receber, para que você, na fase 4, consiga fazer novas ligações, enxergar novos potenciais. Porque é como se a gente estivesse num túnel, e aí tudo vai depender do seu farol de luz, né? Aonde você vai colocar esse farol? O que você está iluminando? O que você está enxergando com esse tanto de iluminação? Então, se você tem determinados padrões no seu campo que você alimenta e não sabe, inclusive, você vai atrair frequências semelhantes, elas ressoam. Então, você vai atrair questões para a sua vida, situações para a sua vida na mesma frequência. Por isso que a gente fala que é um trabalho diário, é um trabalho de momentos, muitas vezes. Não é só a gente pegar o montante do dia, mas os pequenos momentos, as pequenas coisinhas que a gente faz. Tudo isso vai alimentando essa frequência vibratória como um todo. E aí, quando a gente consegue vibrar numa frequência mais alta e vai se desconectando dessas frequências mais antigas, que não servem mais, você enxerga coisas novas nesse túnel. Fala, nossa, tinha uma pintura aqui que eu não tinha visto. Então, esse potencial futuro, aquilo que você pode fazer, não aparecia para você porque você não estava naquela frequência. A gente fala muito que não estava no momento, não era a hora e tudo mais. E tudo isso tem a ver também com a frequência vibratória. A frequência vibratória é tudo. Conforme a gente continua alimentando os velhos padrões, a gente não consegue implementar uma mudança real na nossa vida. Então, o trabalho claro, mas tem a nossa caminhada, essa nossa prática, que é necessária para o nosso dia a dia. E é assim que a gente vai alimentando essa frequência e vai aumentando a nossa própria frequência vibratória para que enxergue novos potenciais que você já tinha, mas que não se vibratória, porque não conseguia só, não era a mesma frequência. Muitas pessoas falam do processo de cocriação. No processo de cocriação, você vai atrair aquilo, você vai realizar aquilo que você está emanando. Para que você emane algo que seja diferente, você precisa agir de forma diferente. Para agir de forma diferente, você precisa soltar as questões, principalmente do seu passado. Que aí você vai mexer
na sua frequência vibratória. E você enxerga coisas novas. Que, na verdade, é para ali. Com certeza, para poder ressignificar. Mas enquanto eu estava te ouvindo, tô aqui prestando atenção em tudo, né? Não quero perder nada. Eu tô aqui anotando tudo. Vai anotando. Note aí. Qualquer dúvida, galera, manda um direct que a gente entra em contato, passa o contato da Karina. Cá, fico pensando com a sua fala, apresentação, no sentido o quanto somos responsáveis. Porque normalmente a gente delega no sentido, hoje eu tô nessa bad, por causa daquela pessoa que me estressou, porque aquela pessoa que estava indo para o trabalho me fechou no trânsito. E aí, assim, é muito mais de mim do que do outro, né? Porque eu me permiti a me conectar com essa frequência. Então, o quanto nós precisamos, uma vez por todas, assumir o nosso papel. Essa autorresponsabilidade. Se eu quero algo diferente, eu tenho que bater no peito e dizer assim, a partir de agora eu assumo esse lugar, não é? Não é fácil. E se você não consegue, tá tudo bem, peça ajuda. Não é assim? Esse não é o caminho? Exato. André, é o que nós sempre falamos nas lives, né? Se quer resultados diferentes, mude as suas atitudes até o momento atual. Senão você vai continuar tendo o mesmo resultado e vai continuar naquele ciclo e vai sempre falar, não deu certo para mim, não deu certo. Por quê? As terapias, os profissionais estão aí para nos auxiliar justamente para isso. Se você não consegue fazer uma meditação sozinho, se você não consegue entrar nesse controle energético, como a Karine estava falando, porque a gente não tem conhecimento como ela, procure uma profissional qualificada, porque ela vai conseguir te auxiliar. E você vai ver que a melhor vai ser no todo, não só na parte, uma parte isolada, né? Como você vai trabalhar a energia da pessoa inteira, todos os campos da sua vida melhoram. A prática da gratidão já te traz um benefício, como a Karina falou. Só que você associando a prática da gratidão, o alinhamento energético, tudo que você faz só vai potencializar o resultado. Exatamente. E uma coisa legal que a Andrea trouxe do gancho também é a questão do equilíbrio. A gente tem o costume de até de falar ou de ver por aí as pessoas buscando equilíbrio. E equilíbrio não é uma coisa que a gente busca, é uma coisa que a gente gera. Então, vai sempre partir de nós essa questão do equilíbrio. Conforme a gente vai buscando, a gente não vai encontrando. Não adianta. Porque pode estar caindo o mundo ao seu redor. O fato é que se você não estiver centrado em você, não conseguir encontrar um ponto de apoio seu mesmo, de você com você, você vai sempre achar que por causa do externo, você não está bem. Você não está em equilíbrio. Quando a gente consegue lidar com situações diferentes, quando você se encontra, você gera esse equilíbrio no seu próprio campo. Então, não depende das situações. Não tem um momento certo, por exemplo, eu preciso fazer um momento de mudança na minha vida. Mas eu vou esperar acontecer isso, acontecer aquilo e aquilo outro, que aí eu vou conseguir. Não vai. Vai continuar esperando, vai ficar nessa do indo, do buscando, do fazendo, do tentando. Então, quando você parte desse princípio do equilíbrio autogerado, o mundo pode estar caindo que o seu movimento de mudança você vai conseguir fazer. É uma decisão. É uma decisão. E a decisão vem de uma frequência vibratória também, das informações que você tem, dos padrões que você alimenta, daquilo que você conhece. Mas o que a gente, como ser humano, tem ainda um certo receio é do que a gente não conhece. Então, imagina só, olhar para o desconhecido, encarar aquilo e falar, não, eu vou, pode estar caindo o mundo, mas eu vou. Parte de você mesmo, né? Não adianta a gente esperar um momento certo, a gente precisa aproveitar e fazer esse momento, porque o equilíbrio parte da gente. Posso fazer uma pergunta? Está dentro da gente, né? Está dentro da gente. Obrigada. Não, eu queria perguntar, eu vi no começo, quando entrou, a internet agora ficou boa. Falou que é um processo
que não é um processo fácil, né? Falou que a gente precisa soltar, e tudo parte de dentro, assim como fora. É legal, já falamos sempre, né? Você falou do gerúndio, eu falo que a vida é um gerúndio que a gente vai fazendo, vivendo e curtindo, e construindo. Né? Tem o outro lado que é deixando para trás. E você também falou agora há pouco que você atrai o que você sente, acabou de falar. Eu quero mudar de vida, o que eu sinto? Tem alguma dica, minha amiga? Né? Quando eu converso com a Karina, ela já tirava sempre 2 horas, porque sabe que a gente fala demais. Hoje eu estou prestando atenção. Hoje a live é para eu prestar muita atenção. Mas assim, a pergunta que alguém deve ter. Poxa, eu sei que eu quero mudar. Mas, vou te falar assim, agora há pouco tava puto. Aí eu falei assim, para Júlio, volta, irmão, volta. Porque eu tenho essa consciência de falar, pô, o negócio não tá bom. Mas aí volta. Outro dia eu falei pra ela, Ellen ficou brava, eu falei assim, calma, Ellen, calma. Se continuar essa pegada, o negócio vai ficar feio. Mas, porque a gente pratica, né? Agora, quando a pessoa entra num buraco desse, você tem alguma sugestão? Eu, sem querer, eu tô com ele na mão, porque eu estava aqui na mesa de trabalho. Eu, quando comecei a praticar gratidão, era com elástico, dando elasticada no braço. Pensava besteira, elástico no braço. Mas de um jeito mais doce, não precisa ser tão dolorido. Você tem alguma sugestão? Pessoal que está ouvindo? Olha, a primeira coisa é, se você acha ou sente que precisa fazer um movimento de mudança, é identificar o quê? O que eu preciso fazer? O que eu quero mudar? Porque assim, quando a gente não sabe que caminho a gente quer escolher, qualquer caminho que aparecer vai caminho ser certo. É isso. Vai ser certo. E assim, não existe certo e errado. Eu tenho uma visão, você tem a sua, as meninas têm as delas. Cada um tem a sua visão de acordo com a sua bagagem, com o seu conhecimento, e aquilo que vai agregando no caminho. Sim. Então, existe a primeira coisa é, eu preciso de uma mudança? Eu quero uma mudança? Então, parte primeiro da autoconscientização. O que a Andrea falou da autorresponsabilidade, inclusive. Porque a gente olhar para o outro e achar que o outro precisa mudar, nem sempre aquilo que a gente acha para o outro é o que o outro acha para ele. Porque, mais uma vez, é a visão dele e a sua. Então, para que você consiga enxergar ou sentir que você precisa fazer uma mudança, quem tem que fazer isso é você. Então, você achou um modelo, eu pegava lá o elástico e ficava pegando o braço. É um bloco. Geralmente, o gatilho. As pessoas mais racionais muitas vezes precisam de alguma coisa palpável para fazer. É um caminho. Não tem nada a dizer que é errado ou que é certo. É um caminho para aquela pessoa. Só que a gente não consegue ajudar ninguém. A gente, na verdade, não consegue ajudar ninguém, ponto. A gente ajuda o outro para que ele se ajude. Isso é uma fala que a mestre Vanessa, que vocês já conheceram, ela falou desde o primeiro dia e desde esse ponto foi uma mudança que precisamos fazer para mim diária. Né? E é um exercício também. Né? Porque a gente, quando as pessoas mais próximas, a gente tem uma tendência a querer fazer ali e tudo mais. E tem que partir da pessoa, na verdade. Então, para que ela que ela queira fazer um movimento de mudança, ela não está conseguindo, o primeiro passo é pensar, poxa, acho que eu preciso de ajuda. Se ela não quiser se ajudar, pode todo mundo ir atrás, fazer um monte de coisa que se ela não quiser, ela não perceber que precisa de uma mudança, ela não quer fazer isso, não vai. Posso dar uma... A pessoa em primeiro lugar, não tem jeito. Tá, entendi que é a pessoa, mas a gente vai falar assim, olha, eu tô falando que a coisa que acontece comigo, que é uma... Tem 2 lobos famintos. Um da ira e um do amor. Qual que é mais forte? O que você alimentar, né? Não é essa história que fala? Mas é uma briga que a gente tem diariamente. Mas são algumas crenças que a gente fala que são crenças que limitam o nosso desenvolvimento. E é isso que eu estou tentando buscar para a pessoa que está assistindo a gente entender. Pô, aquela coisa, eu quero ser rico, eu quero ter tranquilidade financeira. Mas a pessoa fica sempre remoendo uma dívida ou fica remoendo uma situação
é essa vibração que você falou agora há pouco, né? Tipo, se ela tá remoendo que não vai conseguir pagar, que ela só fica olhando a dívida, ela vai ter mais da dívida, né? É essa que o pessoal fala que é alinhar o rádio com a frequência e a estação que você quer. Exato. A gente isso. Isso. É isso que eu quero deixar claro para quem está do outro lado. Poxa, por exemplo, eu estou trabalhando, as coisas estão caminhando, mas eu quero melhorar. Mas eu só fico vendo que eu não consigo, que não dá certo, que ninguém me reconhece, que o emprego é uma bosta, que o meu chefe é ruim. Então você está vibrando nessa situação, fica difícil você mudar. Então, é isso que eu estou querendo levar para as pessoas. Se você está pensando nisso, é difícil. Você tem que ter a clareza, eu quero mudar? Então começa a trabalhar nisso. É normal a pessoa falar assim, eu quero ter saúde, mas bebe, fuma, tá cagando e andando para a saúde. Fala assim, como é que eu vou ter mais? A vida não me ajuda. Poxa vida, me ajuda a te ajudar, meu amigo. É mais ou menos isso, cara? Essa frase que você falou, me ajuda a te ajudar, é excelente. Se ela está dizendo me ajuda a te ajudar, né? Existe essa fala, você sabe que não é um caminho de uma pessoa só. Se ela está sentindo que precisa de ajuda, ou você percebe, e de repente, porque tudo que a gente faz, a gente fala, a gente pensa, as emoções, elas têm uma frequência vibratória. É uma sementinha que a gente planta no campo. Isso! É uma sementinha. Então, a partir do momento que essa sementinha foi plantada, a pessoa pode ou não ressoar com aquilo. Vai depender da vontade dela, em primeiro lugar. Não tem jeito, não tem outra alternativa, não tem outra saída. Porque o movimento de mudança precisa ser interno, para que ali reverbere no externo. O que a gente, vocês têm aqui, o tema de vocês é a gratidão. Se a gratidão é uma frequência elevada para o campo, na nossa vida, a gente agradecer a tudo aquilo que a gente fez, ou que a gente recebeu, ou que vai receber, talvez não na forma que a gente esteja esperando, mas vai receber aquilo que a gente precisa. A paulada na cara de todo mundo. Eu quero. A oportunidade vai aparecer, mas de repente, presta atenção. Na fase 4 ou na fase 3, fala lá. Presta atenção no que vai acontecer, minha gente. Porque se você estiver vibrando e ressoando, alguma coisa... não é do jeito que eu queria, mas aproveita, porque apareceu. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Porque nem sempre vai aparecer do jeito que a gente vislumbrou. Porque aí tem uma expectativa nossa, dos nossos padrões. Eu queria que fosse assim, desse jeito, com tal coisa. É o que a gente estava falando de se você esperar um momento certo para fazer um movimento de mudança, onde está tudo tranquilo na sua vida, vai continuar esperando, porque você está ressoando com a espera. Então você vai ficar nesse limbo. O perfeito nasceu tarde. Oi? O perfeito nasceu tarde. Pois é. Nunca vai acontecer. Na verdade, pode ser que apareçam sinais, apareçam sincronicidades que se apresentem para você na forma de oportunidades e que essas oportunidades sejam desafios. A gente costuma usar a palavra difícil. Eu tento o máximo que eu posso não usar a palavra difícil, né? Usar desafio. Puxa, Karina, eu não quero desafio, eu quero que venha fácil. Então, tem uma questãozinha que aí, uma questãozinha importante até, para quem está acompanhando, que se a gente precisa levar em consideração, inclusive. Se a gente for olhar através dos nossos padrões, né, do nosso campo, seja consciente ou inconsciente, o universo, Deus, Jeová, chame como for mais confortável. Eu chamo de universo. Não sabe dizer não. Não existe a frequência do não. É a frequência do sim. Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente está focando. No que você está focando? Se for algo que você não quer, é aquilo que você vai atrair. Porque se o universo não entende a frequência do não, a gente precisa aprender, inclusive, a pedir. Aprender a pedir. Olha, gente, anota aí. Anota aí, aprender a pedir. Essa é importante. Estou rabiscando na minha mesa aqui, aprender a pedir.
Eu tenho só a câmera da André que eu consigo ver. De vocês eu não estou vendo mais. Tá tudo escuro aqui na tela. Eu só vejo a André que está aqui do meu lado. Não estou vendo se é piscado. Ah, não, tá tranquilo, tá todo mundo aparecendo. Perfeito. Normalmente eu nem apareço. Então tá bom. Mas é importante a gente entender isso, até para todos os tipos de cocriações que a gente quer fazer. A gente precisa focar no que a gente quer. É sempre na polaridade positiva. A gente tem o costume de esquecer na hora de pedir, eu não queria que fosse de tal jeito. Esquece. Como é que você gostaria que fosse, né? Exatamente. É sempre a polaridade positiva, porque o universo, chame ele como você achar melhor, não sabe dizer não. Não existe a frequência do não para ele. A gente não escuta desde sempre que o universo conspira a nosso favor. Uhum. Se ele conspira a nosso favor, o que eu estou pedindo para ele conspirar a meu favor? Aonde eu estou... Sabe o que acontece? Eu acho que é muito da educação do nosso povo, assim, bem mais lá de trás, né? Não agora. Nós fomos educados no não. Não pode, não, não, não. É tudo no não. Então, o nosso software está meio que pro hardware, sei lá, programado ao não primeiro. Então, por isso que eu até perguntei, porque é uma coisa que eu falo, eu sinto, né? Poxa, e anotei mesmo, aprender a pedir, porque eu falo, eu quero, eu não quero tal coisa, ou o que eu estou sentindo. E é justamente isso. É pensar no que a gente não quer, parar de pensar no que não quer e passar a pensar no que quer, não é? Muitas das práticas terapêuticas, desculpa, André, muitas das práticas terapêuticas, quando você vai fazer o seu pedido, você tem o universo criador de tudo que há, tem que ser detalhado. Não é assim, eu quero o resultado X. Como você vai chegar até lá? O que vai acontecer nas fases para você atingir o resultado e como vai ser ele no total? Tem que ser detalhado. Um exemplo. Eu quero uma casa com a entrada com a porta X, com um detalhe. Quando você conquistar, você pode até ter esquecido. Mas na hora que vai te dar um estalo, você fala, isso eu pedi, eu realizei. Então, tudo tem que ser minucioso. Não pode ser só ao léu. Porque às vezes a gente está tão automático que a gente não consegue parar e se atentar aos detalhes. Vai, Andréa. E essa questão do pedir, né? Sim, há a possibilidade de manifestarmos tudo o que a gente quer. E aí, assim, até quando a gente fala no Theta Healing ou numa hipnose, assim, esse poder que nós temos aí de manifestar, como a Karina disse, saber pedir. E normalmente é assim, quando a gente pensa fazendo o exercício de visualização, de cocriação, a gente pensa, não sente verdadeiramente e como que você quer que isso realize. E aí, você pede de que maneira? Olha, eu quero passar na OAB, eu quero passar no exame X, eu quero trocar de carro, mas se nem você tem 100% a frequência, essa conexão, como que você quer entrar num caminho de ressonância com essa frequência? E como a Karina disse, fácil não é, mas vale a pena. Porque tem a ver com o seu propósito. Não tem certo, não tem errado, tem que fazer sentido para você, né? Independente, às vezes as pessoas pensam muito no macro, né? Algo muito grande, mas nós podemos olhar para as questões cotidianas aí na nossa rotina e cada vez mais o fortalecimento com a frequência da gratidão. Porque quanto eu mais agradeço, mais bênçãos eu recebo. Né? E aí a gente vai nesse fortalecimento aí para ressoar com essa frequência e sim, teremos a possibilidade de manifestar muito mais os nossos desejos. E eu ainda vou além, viu, Karina? Que assim, a gente, né, dos atendimentos como você, a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu já ouvi a pessoa dizer, eu não tenho direito a sonhar, né? Eu não ouvi, repete aí. Não, ficou baixo, eu não ouvi. Ok.
as pessoas, às vezes, dizem assim, eu não sonho, eu não tenho nem direito a sonhar, né? Todo mundo tem direito a sonhar, a buscar essa frequência. Como na filosofia Ikigai, né? A gente precisa começar pequeno, valorizar as pequenas coisas. E aí a gente vai, às vezes, deixando passar o que vai te aproximar aí do seu propósito, do seu objetivo de vida. E aí, tudo a ver com anatomia energética, não é isso, Ká? Não sei se faz sentido. Total, total. A gente tem uma questão no campo, uma não, né? Várias. Mas uma delas, que eu acredito que resuma o que a gente está vivenciando hoje, é o imediatismo. Colocou lá, eu quero a casa com a porta assim, assado, como vocês tinham falado, mas não vai ser amanhã, talvez. Pode ser que você consiga amanhã, maravilha. Mas existe um processo. Aquilo que eu quero, eu tenho aquele objetivo, eu tenho, ok. Mas podem aparecer outras oportunidades antes que vão te levar até aquele ponto, até o seu objetivo final. Porém, o imediatismo, às vezes a gente larga a mão, desiste. Nem mal começou a andar, já viu que não conseguiu realizar, dividir em 12 partes. Eu não consegui realizar a primeira ainda, então deixa, eu vou tentar outra coisa, tá difícil, eu não consigo, e aí tem uma outra frequência, eu não sou merecedor disso. É um padrão também gigante que existe no nosso campo do não merecimento. Então, quanto mais a gente começa a perceber, né, fica mais visível, quando a gente vai ganhando esse conhecimento, o autoconhecimento, de saber quais os momentos em que isso aparece na minha vida, maior vai aumentando, né, mais vai aumentando a sua consciência, você vai conseguindo, através até, inclusive, do poder da gratidão, você vai conseguir parar de alimentar esse padrão e enxergar oportunidades, outras coisas que podem te levar ao seu objetivo final, ok? Mas tem um processo. Nós estamos num processo constante de evolução. Nosso planeta está num processo constante de evolução. A gente está... Se parar, morre, né? Oi? Se parar, morre. Exato. Exato. Então, a gente está num processo. Nós vivenciamos um processo todos os dias. Assim como todas as outras pessoas, o nosso planeta como um todo, o nosso universo como um todo, cada um tem o seu processo. Que juntos vão fazendo a evolução, participando e evoluindo. Mas a gente tem que ter um cuidado de prestar atenção nesses momentos transitórios. A gente está passando por uma grande transição planetária. Ela vem acontecendo, quer a gente enxergue ou não, quer acredite nisso ou não. Mas ela está acontecendo. Quanto mais você se conhece, mais você agradece, menos os sintomas, inclusive, dessa transição você sente. Porque o que acontece? Você muda a sua frequência, né? Desculpa, Júlia. Não, eu falei, a gente muda a frequência, né? Muda a frequência. Muitas pessoas se sentem perdidas, muitas vezes, porque não têm o conhecimento disso ainda. Ou não estão abertas para esse conhecimento ainda. Mas está aí. A gente vai levando conforme a gente consegue, para quem a gente pode, quem está aberto a ouvir. Mas muitas pessoas... Sabe o que eu acho legal, cara? Sabe o que eu acho legal? Um dos meus professores, né, de formação de coach, ele fala o seguinte, o barato é que a gente tem a possibilidade de mudar o mundo uma pessoa de cada vez. E você falou aí hoje, aí eu vou tentar traduzir essa frase, tá? Eu não mudo ninguém, quem muda é a pessoa, você já falou isso. Mas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, estamos em 15, são 11 agora e já subiu e já desceu. Essas pessoas, por estarem aqui, já estão buscando uma nova frequência. E aí que vem a grande barata, que até arrepia, é muito legal. Nós estamos ajudando a mudar essa frequência da nova Terra, desse novo momento. Uma pessoa de cada vez, 10 pessoas de cada vez. E toda vez que se fala, uma pessoa pode... Eu falo para 1000, se uma pessoa fala assim, caraca, veio uma luz para mim, já fiz a missão. Porque é assim que funciona, né? E
Você uma vez falou para mim que a gente tem que chegar numa massa crítica para que isso aconteça. Mas sem ansiedade, porque se você começa a ter ansiedade e colocar pressão, você está vibrando no quê? No que não vai dar. Então vamos tranquilo, curtindo a jornada, que o negócio vai acontecer. E as pessoas que tiverem que chegar do nosso lado, vão chegar. Tipo, toda vez que eu falo com você, que teve eu sempre aprendo. Então, assim, é uma baita lição. Então, eu tô felizão. Então, vamos curtir. Gente, aproveita as pessoas, tenta tirar o máximo de positividade para continuar andando. Continua aí, que eu tô no maior gás. André tá cheio de perguntas, famosa. Ela tá lá, tipo, quero perguntar. Pergunta. Não, mas tem muito a ver com tudo que você já estava falando, a Karina também. E fiquei pensando de que dicas a gente poderia dar e trazer essa reflexão que vocês já fizeram, no sentido, eu preciso cuidar da minha frequência, mas tem estudos que dizem, né? Nós somos a média das 5 pessoas das quais nos relacionamos. E aí, eu estou numa frequência aqui. E aí eu me relaciono com pessoas que estão numa frequência menor, né? E isso, pelo menos dos estudos que a gente aprendeu aí, do workshop da MS, que isso interfere. Então, assim, cara, isso, como que traz essa análise de profundidade para a gente? E que dica nós poderíamos, além dessa, buscar esse autocuidado, esse autoconhecimento, a conexão com a frequência da gratidão, mas o que mais a gente pode fazer? Isso que você falou, que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, ela é o exemplo, acho que mais lúdico que a gente tem dessa questão de influência da frequência vibratória. Você pode perceber que ao longo da sua vida, algumas pessoas se desconectaram do seu meio e você não sabe explicar exatamente por quê. A vida distanciou, a vida corrida, o casamento, o trabalho. A gente coloca, né, essas, vamos chamar de responsabilidades, né, das relações que a gente cultiva na nossa vida, assim, na correria do nosso dia a dia. Mas, na verdade, vai tudo da frequência vibratória. Você fala, tem pessoas que a gente se conecta que às vezes estão numa frequência diferente da nossa. Qual que é o impacto, né, da nossa anatomia energética, inclusive, dessas frequências mais elevadas, como a gratidão, por exemplo, ajudam a manter essa frequência mais alta? O que isso influencia? Se você quer fazer uma mudança efetiva no mundo, você precisa, já dizia Gandhi, você precisa fazer a primeira mudança em você. A partir do momento que você faz a mudança em você muda essa frequência vibratória, você vai começar a ressoar uma frequência semelhante à sua. Então, as frequências que não têm essa mesma vontade ou essa sede de conhecimento, de autoconhecimento que a gente falou aqui, elas não vão ficar na sua vida. Então, ao longo do nosso caminhar, a gente vai se conectando com grupos, com pessoas e tal, que estão ressoantes conosco. Vai da frequência vibratória também. Só que o que acontece quando você tem uma frequência mais elevada, se a gente for olhar pela própria área de calibração em si? A sua influência vai ser literalmente influência. Você está ali como um exemplo. A pessoa está vendo o seu caminhar, está percebendo, está sentindo junto com você. Ela pode escolher também fazer o movimento dela ou não. E aí esse ou não é na hora que desconecta. Mas a partir do momento que você está no seu centramento, está fazendo os seus exercícios diários de manutenção dessa frequência vibratória, você vai atrair para o seu campo, para o seu meio, pessoas que também ou buscam isso, estão nessa virada de chave, né, precisando às vezes de um exemplo para ver como que você fez, que eu queria fazer também, ou então já começaram essa caminhada e estão ressoando com a sua frequência vibratória. Então, por isso que quando a gente fala de pessoas que a gente perde ou que a gente vai ganhando na vida, e essa das 5 que a gente é uma soma dessas 5 pessoas, na verdade tem a mesma frequência. Porque várias coisas estão alinhadas. Podem não estar iguais, mas elas estão ali. Tem uma frequência semelhante. Se não está ressoando, aquela relação não se quebra. Você não consegue alimentar. Você tem um gasto. É a mesma coisa, eu vou ter que ir, eu vou ter que fazer, eu vou ter que... E aí acaba, eventualmente, se desconectando. Até falar um negócio? Das pessoas é um exemplo maravilhoso. Posso falar um negócio? Minha gente, não se desesperem.
Tá bom? Não desespera. Né? Você, ó, desculpa se eu falar uma grande besteira, vocês podem me corrigir, tá? Que assim, se você está num lugar que é um cocô, para não falar um outro palavrão, está muito ruim, é fácil, é possível, não é que é fácil, é possível. Começa a trabalhar, a Karina acabou de falar. É só para não dar um choque, né? Porque se assim, você está num lugar que não é bom, está tudo... Muda você, que aí as coisas vão começar a encaixar. Lembra que eu falei do trabalho? Muda você. As coisas vão se movimentar. Às vezes vão se movimentar no seu próprio trabalho. Você não precisa mudar de trabalho, de um lugar que você está. Então, nós somos a média, foi o que elas falaram, de quem a gente convive. Mas se você lembra de novo, tudo dentro da gente. Se você mudar, as coisas vão começar a subir. Pô, Júlio, Karina, Andréia, Roberta, mas o lugar que eu vivo é um lugar ruim, tem mais influências. Começa a vibrar. Você pode começar a vibrar com leituras boas. Você pode conviver com leituras boas, com podcasts bons, com lives como esta que eleva, né, que traz a positividade. Então, assim, não precisa desesperar. Tá bom? Não é porque às vezes você pode estar num lugar que não é legal, você vai se... Porque se você começar a falar, não, onde eu estou não é bom, aí você vai baixar a cabeça, ao invés de abrir o peito, você vai começar a curvar e vai só ver o que é ruim. Então foca no que é bom e tenha paciência que as coisas vão se encaixar, tá bom? E até porque se a gente falar isso, às vezes eu tenho, eu sou a média, eu olho pro lado, poxa, eu sou isso mesmo? Não, gente, não desespera, a gente tá falando de energia, de vibração, entendeu? Mas até para aproveitar isso que você falou, às vezes você é um agente modificador do ambiente. Então, esse não se desespere é real. Porque o fato de você estar ali, estando na sua caminhada, no seu eixo, no seu centramento, isso serve de exemplo para outras pessoas, para aquele ambiente que você está. Muitas vezes você é um agente modificador. Não, então tenha paciência. Você vai conseguir literalmente mudar as coisas, as pessoas, vou mudar e evolucionar tudo. Mas o fato de você estar no seu movimento, fazendo esse movimento, você acaba influenciando outras pessoas. Fala, poxa, olha que legal que ele está fazendo. Acho que legal. É que nós já dissemos aqui também no canal, as pessoas hoje aprendem mais observando do que ouvindo, porque muitas pessoas falam muito e fazem pouco. Então, sempre foi assim, Beta. A gente aprende com o pai, até hoje todo mundo fala que eu repito o padrão do pai. Por quê? Porque eu copiei, é assim que funciona, então você lidera, você é um exemplo de tudo. Então, mas nós estamos aqui dizendo que é possível fazer a mudança, ressignificar, aprender a ter novos hábitos. A gente honra e agradece os nossos ancestrais, mas nós podemos mudar. Não é isso, Andréa? Segundo a constelação. Isso, pelo olhar, então, da visão sistêmica das constelações familiares, a gente honra a nossa história, né? Somos quem somos por conta da nossa ancestralidade, 50% mãe, 50% pai, mas nós podemos dizer assim, pai, mãe, eu vejo você, mas eu escolho fazer diferente e tá tudo bem. Então, que nós possamos fazer escolhas que sejam leves, né? Que sejam, que façam sentido aí para nossa jornada, né? E quando mudanças e escolhas pode ser mudanças pequenos hábitos. Porque às vezes a gente fica nesse negócio, tem que ser tudo grandioso. Não! Né? Dê o primeiro passo. Quando tem a história do alpinista, né? Ele quer chegar lá no topo da montanha, mas ele vai vibrando cada etapa. E a gente também precisa fazer isso, não é, Cá? No sentido de que a cada conquista dizer assim, gratidão, eu consegui, eu tive apoio, eu entendo o meu propósito, eu posso sonhar. Essa hora tá ruim. Eu posso sonhar. Melhorou?
Melhorou? Então. Ei! Sim! Oh, então, no sentido de que eu me empolgo, né? Nós podemos fazer movimentos mesmo que sejam pequenos e precisamos celebrar. Porque quando a gente não sei se vocês já ouviram isso, né? Nossa, eu já ouvi. Você está numa maré de sorte. Não é? Nossa, você tá não é que você está numa maré de sorte. Você está buscando uma nova frequência, você está se mantendo, não é? E olha, a Júlia está colocando aqui. Nos meus projetos eu travo porque penso assim. Quero ser perfeita, eu não dou o primeiro passo. Mas, Ju, isso já é uma expansão de consciência, você já está nesse processo de mudança. Porque quando você toma a consciência da necessidade... Oi? Quando ela reconhece, né? Ela tem a consciência, é transformadora, ela já deu o primeiro passo. Inconscientemente, ela já deu o primeiro passo, que é reconhecer. E aí a anatomia energética dela tende a mudar, não é isso, Ká? Sim, e outra, tem uma outra questão também, que eu dou sempre o exemplo da Baixada Santista, né? Quando a gente vai descer para a Baixada, tá na Imigrantes, tá tudo naquela neblina gigantesca, e tem que descer o comboio, né? Seguindo o carro lá na frente. Só que nem sempre você está vendo o carro lá da frente. Você tem aqui a sua visão 80 centímetros só. E aí, quando ela fala que eu quero ser perfeita e não dou o primeiro passo, tem uma questão de confiança. Se você sabe que lá embaixo da Baixada, você quer chegar na praia, você sabe que está lá. Só que tem uma neblina, você sabe que tem um caminho para chegar até lá. Então, o que a gente fala dessa confiança com o universo, essa gratidão, já a oportunidade de fazer essa caminhada, você se coloca a serviço. Eu vou dar um passo aqui, eu vou confiar de que o cara que está lá na frente, que a gente pode chamar de criador do universo, chame como for mais confortável para você, vai me ajudar, vai me guiar de alguma forma. Então eu vou engatar primeiro e vou lá. O máximo que eu vou na terceira, né? Porque eu vou devagarzinho, eu não estou enxergando muito, né? Tá neblina, mas eu tô indo. Uma hora essa neblina vai passar e você vai enxergar a Baixada. Só que para que esse caminho se abra, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter a confiança de dar o primeiro passo. Eu vou dar e eu sei que eu vou receber de volta. É o que a gente chama de lei da atração. É a frequência vibratória mais elevada. É a frequência da gratidão. Eu vou chegar lá, mas eu tenho que confiar de que o caminho está ali na frente. Só que para eu conseguir caminhar nessa estrada, eu preciso dar um passo. E ter o conhecimento disso, que foi o que a própria Júlia falou, eu trago por conta disso, mas ela já sabe. Tenha o conhecimento. A consciência vem, ela toma quando ela dá o primeiro passo. No modelo consciente. Inconscientemente já deu. Agora o modelo consciente é fazer algo para que aconteça diferente. Que ela realmente realize aquilo que ela projetou, aquilo que tem no projeto. Faz todo sentido, não é? Quando a gente olha assim, faz todo sentido do mundo, né? A teoria é tão maravilhosa. Fala assim, nossa, é super simples tudo isso. Você acredita que era isso que eu ia falar? Posso falar? É justamente isso. Eu sou aquele cara que fico falando, dando às vezes, não é dando contra, mas é que, como é uma live, a gente tem a possibilidade de falar em 4, então é fazer esse questionamento. E hoje falou-se muito disso. É possível, você tem que estar prestando atenção e prestar atenção nas situações que estão acontecendo, né? Então, tenha fé, persistência. Napoleão Hill fala, eu sempre falo de Napoleão Hill porque eu sou fã dele, ele conheceu um monte de gênios fracassados e pessoas medianas milionárias. Sabe qual que é a diferença? É que o gênio fica esperando o que você falou, Karina. Eu sou muito inteligente, um passe de mágica. Uma pessoa mediana, milionária, que ele fala no livro lá, é aquela pessoa que persiste, né? Ela tem fé, ela tem um sonho,
ela sabe o que ela deseja, ela busca isso com o coração. Então, quando você coloca coração, eu sempre falava para minhas equipes, olha, coloca o coração na brincadeira que o resto vai. Se você tiver com a mente falando que não vai dar, que não vai dar, que é difícil, coloca o coração, vai com vontade. Né? Então, quando você coloca o coração, você está colocando o sentimento. Quando você coloca sentimento, é uma força gigante. Então, a gente fica falando, gente, dá para fazer. É só prestar atenção no coraçãozinho, o que ele está mandando. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas eu não estou gostando. Então, repensa. Faz o que tem que levar para onde é seu desejo. E assim, se é desejo, é real, é latente, você realmente é do fundo do coração, você vai dar o primeiro passo. E minha amiga Júlia, o perfeito nasceu tarde. Começa com o que tem, com o que pode, né? E aí vai ajustando no meio do caminho. Ninguém nasce perfeito, ninguém é sempre começando e treinando, batendo, treinando. Eu vi um post hoje, que não dá pra gente compartilhar a imagem, que eu também nem tenho na mão. É um monte de fotinho, um monte de ponto, vermelho e verde. Né? Vermelho são as coisas erradas que você fez. Tá cheio de vermelho. E uma meia dúzia de verde. Então, quando a pessoa vê o sucesso, esconde os vermelhos e fala assim, cara, quanto sucesso! E na realidade tem mais vermelho do que verde. Porque a vida é essa construir. Então, gente, não desiste. Põe o coração, usa. Eu ia falar justamente o que você falou. Parece ser fácil. E não é difícil. Né? Ó, usando o não de novo. Né? É fácil. É que a gente precisa de treino. Os vencedores treinam. Precisa pegar aqui, ó, o gancho. Acompanha a Karina. Né? Vê, segue, entende o que ela fala. Ela tem a Vanessa, tem um monte de gente, não só ela, né? O que a gente fala para você, você pode ver, as pessoas que acompanham a gente, pode perceber, a gente sempre fala, a gratidão é um sentimento, é vibração, que você está vibrando. E é só um jeito diferente de ver. Trazemos várias maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Só para você achar o seu ângulo de falar, cara, desse lado funciona. Do que eles estavam falando ali não funcionou, mas agora funcionou. É isso. Tá bom? Ó, cara, vamos lá. Por isso que sempre trazemos várias terapias, vários profissionais para falar um pouco que trabalha, porque a pessoa tem que se identificar. Uma hora que a Karina estava falando a respeito do que a pessoa vai lá e faz, né? Em algumas terapias acontece da pessoa ir lá, a mãe falou, o irmão disse, a esposa falou, vai lá e faz. Não vai ter resultado porque a pessoa não estava efetivamente disponível e aberta para receber o tratamento. Todo atendimento que eu faço, que todos nós fazemos, as pessoas precisam estar abertas. Então, não tem milagre, não tem mágica. Você tem que se identificar com uma terapeuta, com uma terapia e estar aberta a receber. Eu acho que a palavra de ordem para mim é estar aberto a mudanças e a receber o tratamento que você se dispõe a participar. Isso aí. Isso aí. Esse fato. Mais perguntas para a Karina, Andréia? Vamos lá, quero participar. Eu tô aqui assim, gente, de queixo caído, né? Porque com tantas informações, com infinitas possibilidades, e o de Napoleão Hill, né? Da filosofia do sucesso, e lá no poema da filosofia do sucesso, ele diz assim, eu conseguirei. Então, creia plenamente que você vai conseguir. Porque quando você crê plenamente aí no seu coração, você sente tudo isso, traz o mental para o sentimento, tudo é co-criado, tudo é manifestado, né? Então, penso que a gente deva fazer escolhas dessas nossas frequências, o quanto essa anatomia e energética, ela é importante. Olhar para tudo isso, que a gente faça esse autocuidado, porque cuidar dessa anatomia energética, isso é amorosidade, é respeito a você mesmo, né? Porque aí eu quero outro,
Mas se eu não mudo, então tudo começa comigo. A mudança começa a partir de mim. Aí quando eu mudo, aí eu mudei, aí a gente fala, nossa, mas o fulano mudou. Não é que o fulano mudou, você que está num outro padrão. O movimento partiu de você. Ou seja, o quanto essa anatomia energética ela influencia, inclusive, os resultados das nossas vidas. Isso não faz sentido? É isso, cara? E total sentido. Você fez um movimento agora de colocar a mão aqui. Uhum. A gente cresce. E eu acredito que quem estiver assistindo essa live, seja no agora ou no outro ao vivo, em outro momento, já deve ter escutado no passar da vida, eu não posso seguir meu coração não, que desculpa a expressão, mas vai dar bosta. A gente escuta isso desde cedo. Eu segui meu coração, o que aconteceu? É um padrão que a gente tem no campo. E quando a gente fala da frequência da gratidão, por exemplo, ela vai ressoar com o cardíaco. Vai ressoar com o coração. Então, a própria canalizadora da técnica da MF, que a gente fala da Maria de Calibração Universal, ela traz uma premissa nova para a gente fazer uma mudança já também no nosso padrão energético. É do sentir com a mente, do pensar com o coração, do saber com o coração. Quando o negócio é certo, mas a primeira coisa que a gente fala e faz, nossa, deu até um quentinho no coração. Então, é aqui, é parte daqui, não tem jeito. Quem vai fazer um monte de questionamento e vai gerar sensações, tá aqui, é o cabeção. É o mental. Quando a gente parte do coração, do cardíaco, não tem erro. Não tem erro. Você leu aquele negócio, você escutou, olha, eu vi. Imediatamente colocou a mão no coração, presta atenção. Porque tá ali. Às vezes a sua resposta para aquele movimento de mudança que você achou que não ia conseguir fazer, tá ali. Nesse momento que você fez esse movimento de pôr a mão no coração. Então, é também uma mudança de paradigma gigante no nosso campo. A gente traz na nossa memória que a gente não dá assim no coração. Tem que ser racional, e pé no chão, não sei o quê. O pé no chão, você não precisa ser 100% racional. A gente também precisa gerar esse equilíbrio do nosso racional e do nosso emocional. Porque é com uma dose de cada que a gente consegue realizar qualquer coisa. É trazer o equilíbrio para aí também. Isso aí. Gente, é assim, né? Júlio, não é fácil. Karina, não é fácil. Andréia, Roberta, pode não ser. É para isso que tem as pessoas que nos ajudam, né? Por exemplo, pessoas que nos ajudam como a Karina. Eu fiz com a Karina as sessões da MF. E eu vou te falar, é bom pacas, né? É bom, porque assim, tanto não é mentira, e tá aqui, não sei se vocês vão ler, eu faço todo dia, leio todo dia, tá aqui, mais um aqui, sabe por quê? Porque vai dando despertar, e para isso que serve as pessoas que vão aparecendo na nossa vida. Então, não tá bom, não tá legal, busca algo que aqueça seu coraçãozinho, que faça sentido para você, e vai caminhar junto com as pessoas. Se a gente não tivesse feito, quem indicou a Karina foi a Andréia, eu não sei o sobrenome dela, mas a gente estava numa festa... Já agora há pouco na live que eu a vi entrando. Ela serviu uma ponte de graça para esse momento. Olha que negócio legal, de falar. Poxa, eu estava tomando cerveja, contando, brincando, aí já entrou no assunto e foi. Olha só como as coisas vão encaixando. Então, e se parar para pensar, né, cara? Foi a ponte para chegar onde a gente está hoje, por tudo que passou. E assim, a gente tem que estar aberto para esse momento, para as oportunidades que às vezes aparecem para a gente, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que tem que aparecer. É isso que eu queria falar agora. Gente, a gente fala aqui, para todos que passaram, que vão ver, que não vão ver, ou que estão assistindo, parece ser fácil, mas porque a gente troca com um monte de gente. Eu não tenho uma mágica, Júlio, eu não faço nada sozinho. O Seja Grato, Irmãos Coach, tudo, eu faço com as minhas 3 irmãs. Nada é sozinho. São 4 pessoas que querem o negócio. Nada é sozinho. Dentro do Seja Grato tem pessoas que escrevem, que querem, participam com a gente, tá vendo? Nada é sozinho. Então,
busca parceria. Se não está fácil, busca ajuda. Outra coisa, se está fácil, busca ajuda. Porque assim você vai buscar melhorar o que já está bom. É essa chave que a gente tem que mudar. Não esperar estar ruim para procurar. Se está legal, poxa, vamos fazer com que melhorem. E aí, né, as mágicas acontecem, as sortes começam a bater na porta. E era esse gancho que eu queria pegar do que a Karina estava falando. Vamos aproveitar tudo, buscar ajuda, estar com pessoas que nos facilite. Exato. Facilitar. A gente passa a ser facilitador de processo. É isso aí. Somos instrumento no mundo para ajudar o próximo, né? Sem dúvida. Cá, gostaríamos de agradecê-la pela sua contribuição, várias reflexões. Acho que a gente sai, né, da minha parte, né, um caminho do encerramento dessa live no sentido de que com tarefa, né, com lições de casa, do autocuidado para a gente, mas também com um coração leve no sentido de que é possível e que lá na frente vai valer a pena. E que se eu não sei o caminho, eu posso pedir ajuda para a Karina também. Então, eu quero te convidar, para quem ainda não conhece a Karina, a Roberta colocou aqui o direct, manda uma mensagem. A Karina já faz parte aqui da família, né? Acompanha a gente aqui, o time, seja grato. A gente honra e respeita muito a profissional que você é. Aprendemos juntos com vocês, somos gratos. E hoje saio aqui com o meu coração transbordando de gratidão pelos aprendizados, pelas reflexões e dizendo para mim e para você, eu escolho me conectar nessa sequência. Sou grata. Eu que agradeço, gente. Muita gratidão pelo convite dessa live aqui, por essa troca que a gente fez. A gente espera, com certeza, é o mesmo desejo de todos vocês, que a sementinha que foi plantada floresça aí de uma forma que seja efetiva, né? Eficaz, assertiva, que seja boa para vocês em algum sentido. Eles sabem, né? André e o Júlio já conhecem, sabem que eu sou a rainha da lição de casa. Eu adoro dar liçãozinha de casa para o pessoal. Então, dessa live de hoje, com certeza ficaram algumas reflexões, vai ficar uma sementinha plantada de tudo que a gente trocou aqui. E agradecer imensamente a ponte de graça que nos trouxe esse momento, que foi a Andréa Nunes, ela que trouxe a gente para esse momento aqui, outra Andréa, inclusive, também. E as duas meninas eu ainda vou conhecer pessoalmente, eventualmente, mas os dois eu já conheço e agradeço bastante esse momento aqui também. Muito grata a vocês, gente. Nós também. Agradeço a todos que estiveram conosco, aos que vão assistir depois. O @ da Karina já está disponibilizado nos nossos canais também. Vai ter sempre, em todas as publicações da live, tem o @ dela, tá? E sejam à vontade, abertos de procurá-la, caso tenham alguma dúvida. Agradeço a todos e até a próxima quarta. Posso dar mais um recadinho? Pode. Sempre tem recadinho, né? Aqui acho que o Celso colocou. Karina, fiz a MF com essa maravilhinda, eu recomendo. Celso, eu concordo com você também. Fiz MF com a Gratidão, Celso. Super recomendo. Gratidão por estar conosco aqui na live. Recadinhos. Não esquece, acompanha lá o nosso blog com artigos durante toda a semana de desenvolvimento pessoal. O nosso blog sejagrato.com.br. Participa, compartilha. E nós fazemos live todas as quartas-feiras, às 20 horas. E após a live, para os membros da nossa comunidade, se você quer fazer parte da nossa comunidade, é gratuita. Clica no link aqui da bio do Seja Grato, dos Irmãos Coaching ou o meu. Tá lá, link comunidade Seja Grato. E eu posso te dizer, só vem. Né? Porque lá na comunidade nós disponibilizamos conteúdos exclusivos para quem está conosco e após a live, para quem assim desejar receber um envio de reiki, é só mandar
colocar o nome lá, né? E que nós faremos todas as quartas-feiras, agora, após o envio, após o encerramento aqui da live, enviaremos rei. Gratidão é só energia, cuidando dessa anatomia energética, bora para cima, tá bom? Fiquem, convidem, compartilhem o nosso link da comunidade. Será um prazer ver vocês por lá. A Karina tá lá com a gente. Não quero, não. É isso aí. Boa noite. Até a próxima quarta. Vamos lá enviar o rei. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.